Meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um comentário, um resumo das nossas lições da Escola Bíblica Dominical relacionado com relacionamentos em família. Hoje nós estaremos tratando de um assunto sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. Então, a figura paterna na vida dos filhos. Embora também tenha a relação da maternidade, mas hoje nós vamos focar na figura do pai, sobre dois personagens bíblicos, apesar de serem obreiros, pessoas dedicadas à obra de Deus, nós vamos ver que os seus filhos não foram fiéis no caminho do Senhor. O primeiro texto ele está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, até o versículo de número 22, que vai falar sobre Eli, o pai, e os seus dois filhos. Depois, 1 Samuel, capítulo de número 8, nós temos a figura de Samuel, que também era um obreiro do Senhor, e os seus dois filhos, Joel e Abias. Então vamos focar na figura desses dois pais que, infelizmente, fracassaram na instrução do caráter, da fidelidade ao Senhor, através dos seus filhos. Sabemos que a família, dentro do contexto bíblico, desde o início, nós vamos ver a figura do pai. O pai era aquele que era o líder da casa, e por ser o líder, ele tinha a responsabilidade do ensino dos filhos, a proteção, a provisão e a direção. E a mãe tinha o papel de auxiliadora. Ela era que ficava o maior tempo com os filhos, ela cuidava da administração do lar. Porém, os pais tinham essa responsabilidade na formação moral e espiritual dos filhos. Porque isso, algumas vezes, infelizmente, os pais eles tentam ou repassam essa responsabilidade para uma instituição, ou a igreja ou a escola. Nós vamos ver que na igreja eles vão aprender em verdades espirituais. E na escola eles vão aprender disciplinas seculares. Porém, questão de moralidade, questão de ética, valores, isso é responsabilidade dos pais. Os pais eles não podem negligenciarem o quê? Esse papel. Porque infelizmente tem dois tipos de paternidade que os pais têm que tomar muito cuidado. É com a paternidade autoritária, onde o pai ele impõe ordem aos filhos, ele acaba sendo o líder, impõe ordem, mas ele se esquece de ser o guia, de guiar, dirigir. Então, quando há somente ordem, o autoritarismo,
nós vamos ver que isso pode forçar os filhos o quê? A um caminho de obedecerem por medo, por remorso, por rancor. Então, os pais, além de ser líder, eles precisam ser guia e ensinar os filhos. E há outro tipo de paternidade que ele também é perigosa. Além da paternidade autoritária, nós temos a paternidade permissiva. É aquela que os pais, eles deixam os filhos à mercê da própria liberdade, aonde não impõem regras, não impõem disciplina, não impõem limites, não aconselham, não corrigem os filhos durante os seus erros. Nós vamos ver que isso é lamentável. Um pai que age dessa maneira, porque isso trará consequências negativas e prejudiciais para a família e na vida dos filhos. Aqui no caso de Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias, nós vamos ver que Eli, ele era o que? Uma autoridade eclesiástica, ele era um líder do seu povo. Então ele tinha o que? Uma responsabilidade muito grande diante da nação, nas questões de assuntos relacionados à espiritualidade e também na moralidade, porque ele acabava sendo também um juiz. Embora fosse um sacerdote, um juiz, nós vamos ver que os seus filhos, eles são chamados de filhos de Belial. Olha só, eles foram homens perversos, homens que tinham uma conduta ímpia. O texto vai dizer que eles não conheceram o quê? Ao Senhor, ou desprezavam ao Senhor. Então o pai, sendo um líder espiritual, sendo um juiz que deveria julgar as causas do seu povo, nós vamos ver que ele tinha a responsabilidade dentro de casa de instruir os filhos o quê? No caminho da moralidade, no caminho da verdade. Deveria ensinar os filhos princípios bíblicos e levarem o que? Os filhos a conhecerem ao Senhor. Só que isso não acontece, porque ele passa a ser um pai tolerante, um pai distante, porque os filhos começam a exercer o mesmo ofício que o pai, e nós vamos ver, meus irmãos, que os filhos, eles desprezavam o quê? As ofertas do Senhor. Eles se largavam o quê? Aos prazeres efêmeros. Eles roubavam as ofertas, eles praticavam prostituição lá no tabernáculo. Então nós vamos ver que a perversidade deles era grande. Mesmo Deus enviando um profeta para advertir, para exortar Eli em relação aos filhos, nós vamos ver que ele é um pai que não traz a disciplina, não traz a correção. Nós vamos ver que a consequência para os seus filhos são desastrosas. Porque eles vão morrerem no caminho da perversidade, no caminho do engano, da prostituição. Então, mesmo tendo o quê? Um líder dentro de casa, ele não assume o seu papel para com os filhos, porque ele sabia que os filhos estavam agindo de maneira errada, inconveniente, mas ele fez pouco caso em impedir os filhos, não aconselhando.
Então os filhos, eles abusaram da autoridade que eles tinham para satisfazer a sua ganância, a sua prepotência, os seus prazeres carnais. E nós vamos ver que a consequência foi desastrosa. Diferente, Samuel, mesmo não tendo a figura do pai paterna, porque Samuel foi entregue ainda menino para que servisse ao Senhor. E nós vamos ver que Samuel, ele teve uma experiência com Deus, ainda na sua juventude. E Samuel passa a ser um sacerdote, ele é um juiz e ele é também um profeta de Deus. Embora nós vamos ver que ele tinha tudo para dar errado, por quê? Foi criado por Eli, que era tolerante para os filhos, não levaram os filhos a conhecer o Senhor e não foram disciplinados. Porém, Samuel, o que vai contar para o sucesso, o êxito da sua vida, é que ele teve um contato, uma comunhão, uma experiência com Deus. Porém, Samuel, por ter essa experiência, ter esse contato com Deus, o que vai acontecer? Ele achou que os filhos seguiriam o seu caminho, andaria diante de Deus de acordo com o que ele andou. E ele, sendo juiz, julgando todo Israel, aconselhando, instruindo, ele vai negligenciar o quê? A paternidade dentro de casa. A Bíblia vai dizer que quando ele envelhecendo, os seus filhos vão assumir o quê? O seu lugar, o seu papel. Porém, o texto vai nos dizer que os filhos de Samuel não andaram no caminho do seu pai. Antes, inclinaram-se à avareza, ao ganho fácil, ao dinheiro. Tornaram-se e tomaram presentes, aceitaram suborno. Então nós vamos ver que eles vão menosprezar o quê? O direito, o juízo. Vão aceitar suborno e vão julgar de maneira injusta. E os seus filhos serão rejeitados pelo povo, porque não tinha uma formação moral e espiritual, eles não tinham testemunho. Embora fossem filhos de um grande líder, que era Samuel, mas Samuel, nós vamos ver que como Samuel, ele foi criado longe do pai, mas teve conhecimento de Deus e andou nos caminhos do Senhor, ele acha que somente ele sendo fiel a Deus, que os filhos seguiriam o seu caminho. Nós vamos ver que o líder, ele lidera a casa, dá proteção, ele dá a provisão. Porém, o líder precisa ensinar. E além de ensinar, ele precisa ser o guia. Ensina, você dá o quê? O conhecimento. E ser guia é você dar a direção, é você estar junto para que o menino fosse andar junto com ele. O que dá a entender que ele saiu muitas vezes para julgar, me parece que os filhos não acompanharam o pai para ser ensinado e para serem guiados nesse caminho. Então, tanto Eli como Samuel, que eram obreiros, eram homens que tinham ministério, nós vamos ver que eles fracassaram na questão de exercer o que há paternidade. E qual que é o modelo bíblico de tratamento adequado
dos pais para os filhos. Nós vamos ver que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, nem autoritarismo e nem o liberalismo, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavra aqui, criai-os na disciplina, no grego, é paideia. E paideia significa treinamento. Mas criai-os no treinamento. Então, filhos precisam serem treinados. Então, o pai que só quer exercer a liderança, mas não ensina e não guia, poderão criar filhos com caráteres deformados. Pais que querem ensinar, mas não guiam os filhos naquilo que ele ensina, também poderá criar filhos com falta de caráter. Então, filhos, segundo a Bíblia, precisam ser treinados. O pai precisa ser o líder. O pai precisa ensinar e o pai precisa guiar os filhos no caminho. Porque alguns dão proteção, dão a provisão, mas não lideram os seus filhos na disciplina, no sentido de ensinar e estar guiando os filhos. Mas que Deus nos dá graça, que Deus nos ajude, meus irmãos. Que tanto o pai que exerce a sua paternidade, e aqui também vamos colocar a figura da mãe, que vem exercer a sua paternidade dentro desse modelo, treinando os filhos. Treinar significa ensinar, também guiar. Está junto no caminho. E exortando, no caso corrigindo, para que eles possam terem experiência com Deus e eles possam serem vasos na mão do Senhor. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde de exercer uma paternidade extremista. Não sermos autoritários nem permissivos, mas sermos pais, sermos mães que ouvem o que é a palavra de Deus e instrui os filhos no treinamento de como deve agir, como deve seguir e guia os filhos nesse caminho. Então, até uma próxima oportunidade. Deus assim permitindo, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.